da África veio ao Cairo mostrar um estilo de arte completamente novo para os egípcios, o grafite. Antes da Revolução, você não via nenhum sinal de arte na rua. O Senegal é a terceira potência mundial do hip-hop. Os seus músicos são conhecidos pelo mundo inteiro. Hoje, nós vamos conhecer quem é que faz a arte urbana por aqui. Arte de rua, urbana, em qualquer parte. No Ocidente, intervenções nos muros, viadutos e paredes das grandes cidades já são parte do cotidiano. Música de rua já integra uma indústria estabelecida e repleta de grandes astros. Na África, esse tipo de produção simbólica das cidades, do meio urbano, começa a se transformar em uma expressão legítima de grande parcela da sociedade. Por meio dela, artistas, em grande parte jovens, repassam suas angústias e esperanças. Nesse programa, você vai descobrir o grafite e o hip-hop de uma nova África. Das manifestações artísticas urbanas na África ou em qualquer outro continente, nenhuma fez tanto barulho no último ano quanto o grafite egípcio. O estilo já é reconhecido em todo o mundo. Nós, brasileiros, por exemplo, exportamos artistas para outros países. Mas aqui, o grafite, além de ser crime contra o patrimônio público, era duramente punido com prisão e até tortura pelo regime do ex-presidente Hosni Mubarak. Até o dia 25 de janeiro de 2011, as paredes do Cairo eram como telas em branco. Depois desse dia, algo surpreendente aconteceu. Designers, artistas, profissionais liberais ou qualquer pessoa que tivesse tinta ou spray na mão e um grito preso na garganta fez história. Era o começo da Revolução Egípcia e da história do grafite na terra do faraó. Mohamed Fahmy é filho de um professor e uma advogada. Tem 30 anos e é fã de revistas em quadrinho, skate, Pablo Picasso e Salvador Dalí. Artista gráfico, ele usava seu talento em projetos publicitários. No dia em que milhares de pessoas ocuparam a Praça Tahrir em protesto contra o governo, ele também estava lá. The first thing I did was there was a billboard in Tahrir Square in the middle. A primeira coisa que eu fiz foi... tinha um cartaz com um quadrado no meio. Então virei o cartaz e pintei um slogan com que as pessoas estavam gritando. E elas diziam, abaixo Mubarak. Só pintei o que elas estavam dizendo. E quando as pessoas me viram, elas aplaudiram. E isso fez com que eu me desse conta da importância do visual. As pessoas gritaram quando elas viram na rua pela primeira vez, porque elas não tinham visto antes abaixo Mubarak escrito em nenhum lugar. Ver isso em um espaço público era demais, sabe? Isso realmente mostrou a importância de uma imagem. Com suas imagens ácidas, icônicas, de fácil reprodução e assimilação, Mohamed marcou o cenário urbano e o povo egípcio no momento mais visceral da luta pela democracia e pelos direitos humanos. Seus desenhos se tornaram populares no Egito e a cada publicação de seu trabalho nas redes sociais, ele se tornava ainda mais conhecido mundo afora. Antes da Revolução, você não via nenhum sinal de arte na rua. Eram muitos retratos de mártires, dos que morreram, e também retrato dos caras maus, dos criminosos. Pediam pelo julgamento deles, coisas assim. Acho que isso é reflexo da passividade da sociedade.
Definitivamente nos tornamos muito passivos. Não tínhamos nenhum senso de propriedade de nada. Então, definitivamente, não víamos nenhum sinal de expressão nos muros da cidade. As pessoas viam as ruas como um lugar para se deslocar do ponto A para o ponto B, não um lugar para estar. Com a Revolução, nós despertamos esse sentimento de propriedade das ruas. Você podia ver as pessoas lidando com a rua de maneira diferente. Não só em termos de arte, quando elas usavam as paredes para expressar o que sentiam, mas também no modo como se comportavam em público. Há um senso de propriedade agora e um senso de pertencer a este lugar. Ainda que Mohammed ou qualquer outro cidadão egípcio não consiga prever o destino do país, o artista sabe que rumo o trabalho dele vai tomar. Para Mohammed, mais do que nunca, a arte está atrelada à militância por um país livre e mais justo. The purpose of art to be used for social purposes, and to be used on. Acho que o propósito da arte é ser útil para causas sociais. Causas que estavam na minha mente há muito tempo. E acho que assim que a Revolução começou, o propósito e a razão de realmente fazer alguma coisa pelo social se tornou muito óbvio, muito claro. Os protestos da Praça Tahrir foram acompanhados por todo o mundo via internet, TVs e agências de notícia. Mas a jornalista suíça Mia Grandal estava lá, na Praça Tahrir. Num desses pontos, eles roubaram minha câmera. Então, quando eu cheguei na praça, eu não a tinha mais. Eu percebi depois que foi até bom eu ter chegado sem a câmera. Porque você às vezes tende, como jornalista ou fotógrafo, a se esconder atrás da câmera em vez de interagir com as pessoas. Então comecei a andar pela praça e acho que foi mais fácil ver o que estava acontecendo lá, como as pessoas estavam se organizando em grupos. Haviam grupos do Facebook, havia grupos de hospitais de campanha, havia até um de um jardim de infância. Todos estavam ocupados cuidando de suas coisas na praça. E você via que as pessoas estavam se organizando em algum tipo de sociedade de sonhos. O modo que os egípcios gostariam de viver suas vidas no futuro. Foi assim que eu entendi. E era tão fácil fazer isso. E pensávamos que os egípcios nunca poderiam ficar unidos. E na praça, a gente via que eles não tinham problema nenhum entre si. Eles sabiam exatamente como construir uma sociedade funcional. E a prova era a Praça Tahrir. Após uma hora, encontrei uma amiga que trabalhava para uma rádio sueca. E perguntei se ela tinha uma câmera, já que ela sempre carregava uma para tirar fotos para a rádio. E ela disse que sim, que me emprestava para eu tirar algumas. Algumas das primeiras fotos do livro são dessa câmera. Mia tinha as fotos, mas não sabia quais eram os autores das obras que enchiam paredes e muros da cidade do Cairo. Sem saber como identificá-los, ela criou uma página nas redes sociais para exibi-las, na esperança de que, sendo vistos, os artistas reclamariam sua autoria. A página Revolution Graffiti, no Facebook, alcançou 25 mil acessos na primeira semana. Foi uma avalanche viral. Assim que uma coisa acaba de acontecer, ela está lá, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Então, os jornalistas e os jornais tomam emprestada a notícia.
Eu só gostaria de ressaltar que a arte do grafite até existia antes no Egito, mas era muito rara, de pouca expressão. Elas nunca tinham impacto e eram removidas rapidamente e destruídas pelo regime. Mas o que aconteceu com a Revolução é que o grafite se tornou um movimento. Essa é a grande diferença. É a mudança, é um movimento. This is the big difference. That's the change. It's a movement. Mia escreveu um livro sobre o assunto. Diz que muitos artistas estão sendo cultuados pelos seus trabalhos. Algumas das obras tiveram suas fotos expostas na última Bienal de Veneza. Mas para ela, toda essa experiência artística não teria sido tão forte se estivesse dissociada do episódio revolucionário. I saw something that I would never had expected happening in Egypt. It was Vi algo que eu nunca esperei ver no Egito. Quando falo sobre isso, eu quase choro, porque foi enorme. Foi algo espiritual que aconteceu naquela praça. Pessoas de todas as classes, ricos e pobres, de todos os tipos de histórias se juntaram. Você via jovens ao lado de velhos, homens e mulheres. Era como se todas as barreiras, todos os muros entre as pessoas tivessem caído e todos fossem como irmãos. Passou uma impressão muito forte em todo mundo. O que aconteceu por lá foi como um terremoto emocional que abalou as pessoas. Impression on everybody. This is what I'm saying. It was like an emotional earthquake to people. What happened there? Daqui a pouquinho você vai ver como o hip-hop virou uma paixão para os senegaleses. Lá, eles têm músicos que já se transformaram em sucesso até na Europa. It's all about culture, African vibes. Don't forget, man, where you come from. Dirikole, song of motherland. Walk me nang mo feel, better you understand. Bo xamatul fañ la jamay, dalul fa nga joge won. Yande ko du sen, jozanu serer. Arte de rua, arte de protesto, música, dança e grafite. Aqui no Senegal, quem embala tudo isso é o hip-hop. Africain ku la xas foo ñaawe Africain xool ñu fu ñu ŋaañe Africain su jóg di fi gaawee ku la xool dina set fan la lay ŋaañe. Muito mais do que um gênero musical, é um fenômeno de manifestação social e política. Surgiu nos bairros nova-iorquinos nos anos 70, atravessou o Atlântico, chegou e ficou. Pour dire que Para nós, pode-se dizer que o hip-hop é uma música com base africana que viajou através da escravidão e foi se desenvolver lá fora pelo estilo negro espiritual, no blues, no R&B, no samba e tudo mais. Depois, foram os DJs nova-iorquinos que começaram a tocar a música Rhythm and Blues. Se um dia os senegaleses importaram o hip-hop, hoje faz parte da cultura local. Instrumentos tradicionais como o kora, o djembe, o tchalan e a flauta fula foram introduzidos no ritmo e virou até produto de exportação. Nossa mensagem atinge as pessoas africanas para dizer que elas podem trabalhar, podem acreditar nelas mesmas e assim poder ajudar a elevar o nível da África em todas as áreas que desejar. Na área econômica, cultural, social, em tudo. É isso. Nossa mensagem engloba a espiritualidade. Nós falamos de doenças, da AIDS, da tuberculose, das coisas que se passam na África e da compreensão também. Nós falamos de tudo que toca ao ser humano. O mundo do hip-hop é vasto. Também integra o grafite, a arte de colorir os muros de forma inesperada, que atrai as pessoas e os senegaleses adoram.
E não só eles. Olha só quem encontramos por aqui. Fui convidado para participar do Festgraf. Para mim é uma satisfação imensa estar um pouco mais próximo das nossas raízes, né? O Brasil tem muita coisa que veio da África, acho que a raiz mesmo veio daqui. Essa forma de expressão tão popular ganhou status de arte em todo o mundo e hoje pode ser vista até em galerias no Senegal. A história da civilização vem de onde? Vem do Egito. Esta sociedade foi escrita, foi feita como? Por quem? O hieróglifo é o quê? Uma história. O grafite é o símbolo. Vamos mais para longe. Quando se fala da era da pedra talhada, todas as mensagens da humanidade foram transmitidas pelo grafite feito dentro das cavernas, que depois se transformaram em monumentos para traçar a história. Por que a África? Porque é o continente das cores, da criação, um continente de expressão sobre diferentes formas. Formas, traços e cores que também desempenham uma importante função social. Aqui no Senegal tem uma outra atividade, uma caravana chamada Grafite e Saúde. Reúne artistas pelas ruas para informar a população que há medicamentos gratuitos, para explicar sobre doenças que atingem as pessoas e que não são conhecidas, e que a maioria não sabe como deve agir. E é exatamente esse ativismo sociopolítico desses dois movimentos o principal ponto de encontro entre o grafite e o hip-hop. O tipo de mensagem que transmito é para mostrar uma outra África, que uma outra África é possível. Não a África que grita por ajuda, não a África dos safaris, não a África em que tudo que é negro é negativo, a magia negra, a AIDS, as guerras, os golpes de Estado. Isso é uma outra África. Eu represento a África urbana, a África que se volta para os problemas da sociedade. Quando minha sociedade vai mal, se tem corrupção, é preciso falar. E minha arma é a música. Quando eles violam a Constituição, eu uso como arma a música. Eu sou um ativista musical. O universo do hip-hop é predominantemente masculino. Mas as mulheres estão superando as barreiras e conquistando espaços. Quando a mulher se casa, ela costuma abandonar o rap. É como se o rap fosse algo ruim. Elas não podem largar se elas amam fazer isso. Por exemplo, quando estou numa escola, quando dou alguma mensagem positiva e as estudantes vêm me dizer: Mona, você abriu meus olhos. Ou quando percebo que despertei algo e vejo as pessoas chorando, eu digo a mim mesma que mudei alguma coisa nelas. E amanhã, se sofrerem algum abuso sexual, elas saberão se proteger. Daí, eu sei que mudei alguma coisa. O hip-hop se comunica de forma direta com o público, mas os artistas encontram dificuldades para distribuir o que produzem no mercado musical. O Senegal tem dificuldade para fazer sua música dar certo por causa da falta de recursos. Temos as rádios, os estúdios e, por vezes, os espetáculos nas ruas. Mas nós não temos um grande meio de comunicação para exportar a nossa música. Quando você está nas ruas de Dakar, você vê um monte de gente vendendo CDs piratas na frente dos policiais. E o governo não está nem aí. Insisto, não existe uma política cultural, não tem vontade por parte do governo de proteger os artistas que vivem da música. E é também por isso que eles fazem da rua o seu palco predileto. Africain. Brasil, Brasil. Senegal, we love you. Love Africa. Shake it, shake it, shake, shake your mentor. Set it, it's a mentor. Fata El Presidente é um dos mais polêmicos rappers do Senegal. Há algum tempo ele declarou que pretendia abandonar a música após 20 anos de carreira.
por achar que a música e o Islã não podiam caminhar juntos. Nessa entrevista ao Nova África, Fatel Presidente fala da identidade entre o hip-hop e a África. O rap é uma música de changement socioculturel, parce qu'à la base o rap é uma música de mudança sociocultural, porque na base o rap é um movimento social. Que aos poucos as pessoas se adaptam. A gente compreende que é uma música que mostra os aspectos da sociedade. Que faz com que pessoas que vieram do nada virem alguém e que se tornou uma indústria. Então, se tornou uma música sociocultural, socioeconômica ao mesmo tempo. Música sociocultural, socioeconômica ao mesmo tempo. A meu début, j'étais beaucoup plus hardcore, j'étais beaucoup plus engagé. No começo, eu era muito mais hardcore, eu era muito mais engajado politicamente. Atualmente eu sou muito mais social, porque eu simplesmente compreendi que o hip-hop é um movimento social que voa com suas próprias asas, que não espera nada do Estado. É um movimento dos jovens mais urbanos que tentam sair. Por isso, no começo, eu era muito mais engajado politicamente. E agora eu estou tentando fazer letras que falam um pouco sobre o pensamento social e econômico senegalês. Então eu falo de tudo e procuro fazer uma música que é um caminho entre músicas de conselhos e de músicas para a diversão. Eu tento compor músicas que por vezes me agradem. Eu sou o ator principal da música. Eu tenho prazer na música. Eu tento compartilhar com o público senegalês o pouco que eu tenho. Não, c'est une musique qui m'a fait, qui a fait de moi ce que je suis. Para mim, é uma música que me fez, que fez de mim o que eu sou. É uma música pela qual eu posso me expressar. É a única música com a qual eu me sinto tão à vontade que eu consigo dizer tudo o que eu poderia dizer, que eu consigo me comunicar com todo o meu povo. É um vetor de comunicação para mim, muito apropriado, inclusive, porque é uma música onde não há um linguajar pomposo. A gente fala o que quer e compartilha aquilo que a gente tem. Ela é muito inteira. É uma música que também permitiu me aproximar do meu povo. E como eu vim da periferia, eu pude falar exatamente de tudo que eu passava na rua até o estado em que eu estou agora. Yo, soxna yi yéen a ngi jox ay quelques cadeaux, you know. FATH El Presidente and my nigga IC. No começo era isso. Essa é a verdadeira história do hip hop. Como a gente fala, é uma música contestadora na sua base. O que temos que entender disso é que é como em todos os países que adaptaram o hip hop. Eles compreenderam no começo que eles não têm tanto hip hop e sim contestação. Então é uma música fundamental. Os elementos fundamentais são baseados na peace, love, harmony e having fun, o que quer dizer paz, amor, harmonia e se divertir ao mesmo tempo. É verdade que quando chegou na África, a gente estava muito mais focado na contestação. On avait beaucoup plus misé sur l'aspect de la contestation. Vous savez, au début, le hip-hop était venu avec des samplings en fait. Le sample était... Você sabe, no começo o hip-hop veio como amostra. Na verdade, a amostragem era simplesmente uma maneira de misturar a música de outras regiões, sempre achando a base da música hip-hop, e também para colorir um pouco. Para dar nossa cor a esta música, naquilo que havia chegado para nós. A gente chegou em um estado agora que o som se tornou muito virtual. É por isso que os americanos vêm pegar inspiração na África, para criar sons que estão na base da música, no coração de toda a música. O que eles não compreendem é que essa é a fonte real da África.
O problema agora é que há um paradoxo, porque quando a gente está no Senegal, os rappers senegaleses que ainda não viajaram, que estão rodeados de valores e fontes muito certas da música, às vezes banalizam, porque eles pensam que... Eles adaptam o hip-hop de maneira muito fiel, na verdade. De maneira que eles não pensam que os americanos estão tão saturados que eles vêm aqui para usufruir da nossa música. Tudo que eles nos dão como música é o que eles pegaram aqui. Agora a gente não está mais no estado inicial. A gente pega os instrumentos tradicionais, um cora ou também tambores. Bom, se trata de fazer a integralidade da música de um jeito africano. Não, il s'agit de faire toute l'intégralité de la musique dans un groove africain, en fait. Música e África são duas palavras que andam juntas. Foi o que descobriu o repórter Márcio Werneck em sua visita à Zâmbia.